Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson Júnior. É um prazer conversar com você, seja você um espectador aí do YouTube, onde esse vídeo está enviado, está postado, ou seja você um avaliador do nosso seminário de teologia da FABERJ. Um prazer conversar com você, compartilhar um pouco da palavra do Senhor com vocês. E quero te convidar a abrir o livro de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11 para a gente poder conversar hoje. Mas antes disso, quero me apresentar. Eu sou o Anderson Júnior, estudo seminário na FABERJ, à distância. Congrego na Comunidade Batista Vida em Natividade, uma cidade do interior do Rio. Moro numa cidade ao lado, por causa do trabalho e estudo. Tenho 23 anos, faço engenharia de produção, sou formado em marketing digital. Trabalho como desenvolvedor, programador, além de estar fazendo também o seminário de teologia na FABERJ. E a minha igreja, a Comunidade Batista Vida, é um ponto de pregação, na verdade, uma congregação, da primeira igreja batista daqui de Itaperuna, do pastor Tiago. Então já quero deixar aqui um abraço dos meus pastores, o Tiago, que é da primeira igreja, e também do Joel, que é o meu pastor da Comunidade Batista Vida. E trago um abraço também de toda a nossa comunidade. Amém? Então, sem mais delongas, queria convidar você a abrir o livro de Lucas, capítulo 5, de 1 a 11, onde a gente vai conversar um pouco. E antes da gente ler, de fato, o texto, queria te fazer algumas perguntas para a gente poder refletir nesse momento, refletir um pouco. E a primeira pergunta é o seguinte: qual foi a última vez que você dobrou o seu joelho para poder conversar com o Senhor? Quando foi a última vez que você sentiu de fato a presença de Deus num momento seu de oração, num momento seu de intimidade com o Pai? Para um pouquinho, pensa sobre isso, analisa e vamos ler comigo agora finalmente o livro de Lucas, capítulo 5, os versos de 1 ao 11, que diz o seguinte: acompanhe aí comigo. Jesus chama os seus primeiros discípulos. Certo dia, Jesus estava na praia ao lago do lado da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que tinha acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Amém? Quero orar com você para a gente poder começar a nossa discussão. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas. Muito obrigado pelo seu amor, pela sua misericórdia, pelo seu perdão. Muito obrigado porque o Senhor é bom para nós. E quero dizer que o Senhor tem liberdade, Senhor, no nosso meio, ainda que por meio de um vídeo, que o Senhor possa usar a minha vida tremendamente para falar com quem está me ouvindo, e que o Senhor possa falar ao meu coração para que eu possa transmitir aquilo que o Senhor quer que eu transmita, Senhor. Toque nos nossos corações
Enche, Senhor, o nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, nessa passagem, para a gente poder contextualizar um pouco, a gente pega, né, a gente acompanha um dos encontros cruciais entre Jesus e alguns dos seus futuros discípulos que eram pescadores. O cenário desse texto que a gente acabou de ler é o Lago de Genezaré, também conhecido, né, popularmente conhecido como Mar da Galileia, onde Jesus estava ensinando ali para uma multidão que estava ao redor dele para poder ouvir a palavra de Deus, assim como Jesus tanto fez na sua passagem aqui na Terra, né? A popularidade de Jesus estava crescendo a cada dia e as pessoas vinham de diversas regiões para poder ouvi-lo. E nesse momento que ele está discursando, né, para as pessoas, Jesus avista duas embarcações de pescadores à margem do lago de Genezaré. Eles tinham acabado de voltar de uma pesca noturna sem sucesso, ou seja, passaram a noite toda tentando pescar, mas não pescaram nada. E esses pescadores estavam ocupados lavando as suas redes, porque não tinham pescado nada. E esse lavar de redes que está na Bíblia significa frustração, significa desânimo, cansaço. É como se eles já tivessem entregado os pontos, dizendo que não tinha mais o que fazer. Desistiram realmente da missão deles, que eles não conseguiram cumprir com sucesso. Então era sinal de desistência. E quando Jesus percebeu a multidão se aproximando, ele entra no barco de Simão Pedro e pediu para que ele afaste um pouco o barco da praia. A partir daí, Jesus se sentou no barco e ensinou para a multidão que estava ali na praia, tendo o barco como uma plataforma para comunicar melhor, né, a sua mensagem. O barco funcionou como uma espécie de plataforma improvisada, né, para que Jesus pudesse pregar a palavra de Deus, permitindo que ele falasse com uma grande quantidade de pessoas sem ser incomodado pela aglomeração que estava em terra, né? Essa posição elevada do barco que deixou Jesus ajudou também a amplificar sua voz, assim como também nas nossas igrejas, né? O altar ali para poder a gente conseguir propagar a nossa voz enquanto a gente está pregando, assim como é nos teatros, por exemplo, enfim. Aquilo foi uma espécie de altar improvisado. Depois de terminar o ensinamento, Jesus se volta para Pedro e faz um pedido incomum, né, que a gente vê aqui. Jesus fala o seguinte: levem o barco para onde o lago é bem fundo. Isso está no versículo 4. E então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. E aí quero que você pare um pouco e imagine essa situação. Pedro tinha acabado de voltar de uma noite inteira de trabalho cansativa, buscando formas e estratégias para poder pescar. Passou a noite inteira tentando cumprir essa missão. Volta para a terra firme sem sucesso, sem pescar um peixe, cansado, desanimado, frustrado, desistido já da sua missão. E ainda ouve de Jesus para que ele pudesse fazer isso tudo de novo. Ou seja, não pescou nada, não, volta que você vai pescar agora. Porém, Pedro foi obediente. Vamos ver qual que foi a sua resposta? Está no versículo 5. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Pedro obedeceu à voz do Senhor e aconteceu então um milagre. A gente testemunhou um milagre nessa passagem. Pedro e seus companheiros, Tiago e João, ficam impressionados e com medo. Mas aí Jesus os tranquiliza: não tenham medo, de agora em diante vocês vão pescar gente, está no versículo 10 do capítulo 5. Amém, meus irmãos? Porque o nosso alvo é Cristo e o nosso negócio é gente. E a partir daquele momento, eles deixam tudo para trás e começam a seguir Jesus, tornando seus discípulos mais próximos. Bom, a gente tem muito que absorver com esse texto e aplicar na nossa vida, amém? E o ponto central que eu queria conversar com os irmãos hoje é sobre intimidade com Deus. Mas antes de tudo, o que seria intimidade? Bom, de acordo com a internet, a intimidade é uma conexão profunda, caracterizada por uma sensação de proximidade,
confiança e compreensão mútua. É um relacionamento marcado por abertura, vulnerabilidade emocional e compartilhamento de pensamentos, sentimentos, experiências e segredos. Bom, de maneira mais prática, né? Para que eu seja íntimo de uma pessoa, eu preciso primeiro conhecer essa pessoa. Eu preciso estar perto dela, eu preciso conversar, ouvir, certo? Eu não tenho como ser íntimo de uma pessoa que eu não conheço, de uma pessoa que eu não sou próximo. Então tem a ver com proximidade. E com Deus não é diferente, meus irmãos. Não adianta eu apenas ouvir a palavra de Deus, não adianta eu saber que Ele existe, saber o que Ele fez antigamente, o que Ele faz, ter conhecimento dos seus milagres, se eu não sou próximo a Ele. Se eu não busco uma proximidade com o Senhor. Se eu não tenho esse contato, sabe? Então, por isso é preciso a gente ir mais fundo. E por isso também quero pensar com os irmãos sobre alguns tópicos referentes à intimidade com Deus, baseado no que a gente leu agora há pouco. Amém? Só um minutinho. Então, o que é necessário para a gente poder ter essa intimidade com Deus? Bom, primeiramente, primeiro tópico, para que a gente possa ter uma intimidade maior com o Senhor, é necessário que você, primeiro, se afaste de tudo aquilo que está minando a sua fé, de tudo aquilo que está tirando o seu foco, confundindo as suas prioridades. No versículo 4, a gente leu que Jesus manda a Simão, pede para Simão que ele leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. Amém? E depois pediu para ele lançar as suas redes. E por isso eu quero te perguntar hoje o seguinte: onde está o seu barco nesse momento? Seu barco está perto da praia? Porque Jesus está pedindo que você se afaste, que você vá mais fundo, que você saia de perto da praia, que você saia de perto daquilo que mina a sua fé, daquilo que te faz confundir o que é prioridade na sua vida. Talvez essa praia na sua vida seja, por exemplo, ambientes. Talvez essa praia seja pessoas, sejam vícios, coisas que estão tirando seu foco, que é Jesus. Talvez sejam, inclusive, relacionamentos. Em Mateus capítulo 14, não foi o que a gente deu, mas em Mateus 14 a gente vê uma passagem muito interessante também, que mostra Jesus andando sobre o mar, no meio de uma tempestade. Imaginem a cena. No meio de uma tempestade, aquele caos todo, Jesus andando sobre as águas. Os discípulos, quando viram aquilo, se apavoraram e acharam que Jesus era um fantasma. Mas Pedro acreditou que era o Senhor. Ele sai do barco, olhando para Jesus, focado ali no propósito. E quando ele faz isso, quando ele está focado em Jesus, Pedro começa a caminhar, ele começa a andar sobre as águas. Amém? Começa a andar em direção a Jesus sobre as águas. Mas a partir do momento que Pedro desvia o seu olhar, a partir do momento em que Pedro começa a olhar o que está ao seu redor, começa a ver a tempestade, aquele vento, aqueles trovões, aquela chuva, aquele mar agitado, aquele caos, Pedro começa a afundar. Pedro começa a se desesperar. Isso acontece porque Pedro duvidou. Pedro perdeu o foco. Pedro desviou o olhar. E é chamado por Jesus, inclusive, de homem de pequena fé. Bom, eu creio também que esse afastamento da praia que a gente falou, ele é constante. Por mais que a gente fique distante das coisas que fazem a gente pecar, a gente permanece em pecado, porque já faz parte da nossa natureza pecaminosa. Mas o que vai fazer diferença de fato é o que você faz diante das suas falhas, diante dos seus erros. Um exemplo prático, né, que todo mundo conhece, é Davi. Davi foi um homem que errou muitas vezes, cometeu diversos pecados. Davi adulterou, lançou um homem na guerra para morrer, enfim. Davi sofreu as consequências humanas dos seus erros, mas ele se arrependeu de todo o coração, de tudo que cometeu e buscou não errar mais.
Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Já pararam para pensar sobre isso? Romanos 7,19 diz o seguinte: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Meu irmão, o meu desejo é que você peça a Deus para remover da sua vida tudo aquilo que não é dele, tudo aquilo que não é do reino. Peça a Ele nesse momento, inclusive, para Ele limpar, purificar o seu coração, encher o seu espírito até transbordar. E só existe uma maneira de ser cheio por Deus: esvaziando de si mesmo. Teve uma pregação que eu ouvi de um pastor recentemente, foi inclusive na primeira igreja batista de Natividade, em que ele fala a seguinte frase: ao esvaziarmos de nós mesmos, criamos espaço para que a graça divina flua livremente e transforma a nossa vida. Amém? Então, para que a gente possa ser cheio, primeiro a gente precisa esvaziar de nós mesmos. Bom, segundo tópico, para que a gente possa ter uma intimidade melhor com o Senhor, é necessário que a gente mergulhe, vá mais fundo. Nesse mesmo versículo, no versículo 4 de Lucas 5, Jesus fala sobre levar o barco para mais fundo, e lá foi onde aconteceu o milagre. Meus irmãos, é muito fácil, é muito cômodo, né, para a gente acostumar com a nossa rotina de crente. É muito cômodo para a gente ir ao culto de domingo, por exemplo, sentar na nossa cadeirinha confortável, ouvir, receber aquilo que Deus tem para a gente, sei lá, cantar, louvar, tirar uma foto para postar no stories lá que você foi no culto. Praticamente um dia hoje está pago. E depois disso tudo, ir embora para casa. É muito cômodo a gente se acostumar aí no nosso pequeno grupo, na nossa célula, seja como você chama aí na sua igreja. É muito cômodo a gente ir ao nosso pequeno grupo de vez em quando, passar 1, 2 horas ali com os nossos irmãos e depois voltar para o nosso mundinho, sabe? É muito fácil a gente ficar no raso. E por isso eu te pergunto, meu irmão, quando é que você vai reconhecer que o que você faz ainda é muito pouco e que você pode entregar muito mais ao Senhor? É momento de sair do raso. E eu não falo sobre você, por exemplo, ir na sua igreja e decidir cantar no ministério de louvor. Não falo sobre você decidir virar um fotógrafo profissional, excepcional e fazer parte do ministério de mídia da sua igreja. Não falo sobre você dar aula para crianças, para juniores, para adultos na EBD. Não falo sobre você querer limpar a igreja toda semana. Não estou falando sobre isso, apesar de ser coisas muito importantes. É muito importante que a gente sirva a nossa igreja local. Muito importante que a gente use os nossos talentos, os nossos dons para poder servir a igreja. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando sobre você entrar no seu quarto, fechar a porta, dobrar os seus joelhos, fechar os seus olhos e clamar ao Senhor todos os dias no seu devocional. Amém? Mas em Mateus 6, capítulo 6, diz o seguinte: quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então o seu Pai que vê em secreto o recompensará. Conseguiram entender? Eu não estou falando sobre as nossas obras, eu estou falando sobre intimidade com Deus. O resto é consequência. Eu acredito e espero que você pense também de igual forma, que tudo começa a fazer sentido quando a gente decide sair da nossa zona de conforto, quando a gente decide sair do raso, quando a gente decide ir mais e mais fundo, sair da beira da praia, começar a entrar no mar, água na canela, água quando chega ali no pescoço a ponto de você ter que mergulhar. Então por isso eu te falo, mergulhe de vez no Evangelho, mergulhe de vez na sua vida cristã. E quero deixar mais uma frase aqui. Assim como um navio não pode descobrir novos oceanos sem deixar a costa, nós não podemos descobrir a plenitude do Evangelho
sem nos aventurarmos além da nossa zona de conforto espiritual. Amém? E seguindo aqui, meus irmãos, o terceiro tópico. Para ter intimidade com o Senhor, é necessário que você ouça a voz de Deus. Bom, eu não sei, né, se Jesus usou outras palavras, ou outra atitude, outro gesto para poder encorajar, né, além da ordem que ele deu a Pedro, de ir mais fundo e jogar a rede. Mas em Romanos 10, 17, a gente lê que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, por vezes, né, a gente se decepciona com as coisas da vida. Por vezes a gente se decepciona com pessoas, com amigos, com família, não é verdade? Há momentos em que a gente pensa até em desistir, jogar tudo pro alto, chega. Mas quais são as vozes que a gente tem ouvido? Quais são as vozes que a gente tem dado prioridade para poder ouvir nessas horas? A gente tem buscado ouvir a voz de Deus? De que palavra a gente tem se alimentado todos os dias? Pedro passava por essa mesma situação. Ele estava frustrado, realmente estava boladão mesmo, Pedro, porque não conseguiu pescar nada. Decepcionado e a ponto de desistir, já estava lavando as suas redes, ou seja, entregando os pontos, pendurando a chuteira. Mas Jesus renova a sua fé. Jesus renova as suas esperanças através da sua palavra. É como Samuel, por exemplo. Samuel era jovem, devia ter a idade aí de uma criança, um adolescente, parecido com a sua igreja, por exemplo. Quando ouviu Deus lhe chamar pelo nome, Samuel não fugiu do seu chamado. Ele ouviu a voz do Senhor e respondeu: Senhor, eis-me aqui. Nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos sentimentais, mas Jesus é a nossa fortaleza, amém? Jesus é o nosso alívio, Jesus é tudo que a gente precisa para poder continuar. Jesus é aquele que nos impulsiona todos os dias para que a gente não possa parar. Ele é a força, ele é o ânimo que a gente necessita para poder prosseguir. Ele é aquele que nunca desiste de nós, não importa o que a gente passa, não importa de onde a gente veio, não importa o que a gente fez no passado. É como diz aquela música, ele não desiste de você, né? Ele tem o poder de apagar o nosso passado e nos fazer nova criatura. Amém? Então você pode sim ter as suas esperanças renovadas, assim como Pedro também teve. Mas para isso você precisa ouvir a voz de Deus. E para que você possa ouvir a voz de Deus, você precisa estar íntimo. Você precisa estar sensível à sua voz. Por isso, seguindo por último, né, o último tópico, para que a gente possa ter uma intimidade, para que você possa ter uma intimidade maior com o Senhor, é preciso que você seja obediente ao que o Senhor manda. Por último, né, a gente vê a resposta de Pedro diante de Jesus. Pedro não pensou duas vezes em lançar as redes e nem em seguir a Jesus após o milagre, como diz, né, o versículo 5, quando ele fala que vai obedecer. E por isso eu te pergunto mais uma vez, quando é que você vai parar de fugir do seu chamado? Quando é que você vai parar de fugir daquilo que Deus quer para você? A vontade do Senhor é boa, ela é perfeita, ela é agradável, como diz em Romanos 12, 2. Amém? Meus irmãos, os sonhos de Deus são muito maiores que os nossos. Pare de fugir e diga como Samuel: eis-me aqui, Senhor. Confia nele, descansa nele. Esteja em prontidão para a missão. Obediência. Pedro ouviu a voz de Jesus e fez como o mestre ordenou. Ele jogou as redes. E o resultado é surpreendente. A quantidade de peixes era tão grande que eles estavam pescando naquele momento ao ponto de eles pedirem ajuda para outros pescadores que estavam ali ao redor deles, para que o barco não afundasse de tanto peixe que estavam pescando. As pessoas ficaram maravilhadas. Então, nesse ponto, a percepção de Pedro, da pessoa que estava diante dele, muda completamente. Ele percebe que Jesus é muito mais do que apenas um mestre ou um pregador notável.
Pedro se vê diante da presença do poder de Deus e se sente indigno de estar na sua companhia, de estar na companhia de alguém tão extraordinário. É como como dizia o pastor americano Rick Warren, não sei se eu falei certo. A obediência não é um fardo, mas uma honra. Não é uma restrição, mas uma libertação. Amém? Meus irmãos, partindo para o final dessa mensagem. E para concluir essa mensagem, eu digo que é hora de resetar. A gente teve o mês de jovens e adolescentes na minha igreja, foi o mês de agosto, e o tema do nosso mês era reset, resetar. É momento da gente rever nossa vida. É momento da gente reestabelecer as nossas prioridades. É momento da gente sair da zona de conforto, sair da beira da praia, sair do raso e decidir ir cada vez mais fundo e mergulhar de vez no Evangelho. É hora de ter intimidade com o Senhor. É hora de não se contentar mais com arrepios durante o culto. É hora de não se contentar apenas com as suas obras, com o que você faz na igreja. Se você faz parte de algum ministério, se você faz alguma coisa, é hora de você não se preocupar mais com os seus cargos. É hora de não se contentar apenas em ir ao culto de domingo, de ir à célula durante a semana, ao culto de oração. É momento de você dobrar os seus joelhos, conversar com o Senhor no secreto, no seu quarto, de mergulhar no Senhor, de mergulhar na presença do Pai. E por isso eu quero desafiar você nessa noite, ou seja, que horas você está assistindo esse vídeo. Quero desafiar você a sair da mesmice, sabe? A abandonar o seu mundinho. Quero desafiar você a buscar o Senhor, buscar uma maior intimidade com o Pai. Então aí no seu lugar, seja onde você está assistindo esse vídeo, se é no seu quarto, se é na sala, se é no trabalho, enfim. Onde você está assistindo esse vídeo, peço que você faça como eu, abaixe a sua cabeça, se conecte com o Senhor, converse com o Senhor, comece a conversar com Ele agora, nesse momento, para que você possa buscar essa intimidade com Ele. E conversa com Ele confessando todos os seus pecados. Fala com Ele tudo que você fez de errado. Diga para Ele o quanto que você não é merecedor desse amor tão grande. Diga para Ele o quanto que é pouco o que você entrega para Ele. Diga para Ele o quanto que você é dependente da presença dEle. Mas ao mesmo tempo agradeça pela sua graça, pelo favor imerecido, agradeça pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua bondade que nos segue todos os dias. Assuma hoje, em nome de Jesus, um compromisso com Ele. Busque intimidade, busque proximidade, busque voltar a fazer o seu devocional diário, busque voltar a conversar com o Senhor todos os dias, para que você garanta essa proximidade com o Criador. Diga ao Senhor que você quer ir mais fundo na sua presença. É momento de buscar. E quero finalizar a minha palavra de hoje com Jeremias 29:13, que diz o seguinte: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Que Jesus te abençoe, que Deus te abençoe e que você possa sair daqui com o coração quente, com o coração incomodado, com o seu espírito incomodado, para que você possa buscar ser mais íntimo do Senhor, buscar ir mais fundo. Amém? Deus te abençoe e até uma próxima.